no livro de Êxodo. Êxodo, vamos estar lendo do versículo de capítulo 5, Êxodo capítulo 5, versículo 10 até Êxodo capítulo 6, versículo 1. Amém? Diz assim, então, versículo 10, capítulo 5 de Êxodo. Então saíram os superintendentes do povo, os seus capatazes, e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, e de vós mesmos e ajuntai palha, onde a puder achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossas obras, a tarefa do dia, como quanto havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabaste, nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel, clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizei: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe diziam: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Vamos orar. Senhor Deus, diante da tua presença, Senhor, antes, Senhor, de orar pelos nossos corações, pela tua palavra ser edificada em nosso coração, Deus, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida do Arthur, que neste momento está no hospital. Sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Deus, nós pedimos a Ti, clamamos a Ti nesta manhã, Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde desta criança, Senhor. Que o Senhor, com Teu Espírito Santo, possa consolar o coração dos pais, da família, e assim, Deus, trazer a Tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que tudo o Senhor pode e o Senhor está no controle de todas as coisas. Pois assim nós te oramos. Amém. Ah, Senhor Deus, e neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra.
Já ouvimos uma parte dela, a parte que é revelada, que é inspirada. Mas agora, Senhor, nós vamos falar aquilo que o Senhor fez com que nós pudéssemos entender para edificar a Tua igreja, Senhor. Deus, eu sei, Pai, que o nosso coração é um coração mau, é um coração que é fechado para a Tua palavra. Eu reconheço, Deus, que o homem natural, ele não pode compreender. Por isso, Senhor, que para que uma pessoa possa sair daqui compreendendo a Tua palavra, ela tem que ter o seu coração regenerado, Deus. Por isso, Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa regenerar corações, para que todos nós possamos sair daqui edificados segundo a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos e sabemos, a única coisa que pode alimentar a nossa alma é a Tua palavra. Alimenta a nossa alma, Senhor. Passamos todo esse final de mês de dezembro, Senhor, alimentando a nossa carne, Senhor. E neste momento nós pedimos a Ti, alimenta a nossa alma, edifica a nossa alma, exorta a nossa alma, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. E amém, Deus. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, como eu falei semana passada, Moisés e Arão, eles foram até Faraó. Faraó, ele falou que não reconhecia o Senhor, não ia deixar o povo ir. E ele aumenta então a sua tarefa, a tarefa do povo de Israel é aumentada. Até então o povo estava vivendo uma boa, mas quando Moisés, ele falou que o Senhor apareceu, estava libertando o povo de Israel, foi até Faraó, e o Faraó então não conhecia o Senhor. Faraó falou que a palavra do Senhor era mentirosa, e assim sobrecarregou mais a vida do povo, para que o povo não tivesse mais esse pensamento de sair dali para poder sacrificar a Deus no deserto. A gente vê aqui, irmão, que no versículo de número 13 e 14 do capítulo 5, a gente vê que no 13 os superintendentes eles vão apertar. Os superintendentes são pessoas do Egito, os capatazes são pessoas de Israel, ou seja, os superintendentes eles nomearam algumas pessoas de Israel para poder colocar ordem no trabalho. Porém, os superintendentes viram que os capatazes ali, como que era da mesma família de Israel, estava pegando leve, estava com a mão leve, não estava exigindo o tanto de trabalho que Faraó queria. Então, no versículo de número 14, esses capatazes, eles foram açoitados. Por quê? Porque eles não estavam exigindo do povo de Israel a quantidade que Faraó queria. Por quê? Preste bem atenção. Se o povo de Israel, eles com a palha, eles estavam fazendo uns tijolos, quantidade de tijolos, agora sem a palha, eles tinham que manter essa quantidade de tijolos, ou seja, era um trabalho muito grande e cansativo, para que ele não pudesse ter mais esse pensamento de adorar a Deus. Como que os superintendentes viram que esses capatazes estavam com a mão muito leve, eles vão lá então castigam, é o versículo de número 14, eles foram lá e açoitaram esses capatazes, e eles falam, ó, por que não acabaste nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolo como antes? Ou seja, o trabalho está demorando, a fabricação de tijolos que o Faraó determinou não está acontecendo. É por isso que esses capatazes, eles foram lá açoitados por esses superintendentes. Aí no versículo de número 20, diz assim, ó, eles foram lá falar com o Faraó. Versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. Ou seja,
Quando eles foram lá falar com Faraó, Arão e Moisés estavam postados. Essa palavra estava à espera deles, é tipo um guarda em vigia. Então, Moisés e Arão estavam ali, observando o momento, aguardando o momento que os capatazes iam sair da presença de Faraó e ia ter com ele. Aqui tem dois tipos de interpretação. Por que Moisés, ou qual era o pensamento de Moisés de estar aguardando os capatazes sair da presença de Faraó? A primeira delas é que poderia ter Faraó aceitado esse conselho dos capatazes. Então, Moisés e Arão poderiam estar ali à espera, à guarda, acreditando que os capatazes, quando sairiam da presença de Faraó, sairia com uma notícia boa. Essa pode ser uma das interpretações. Outra interpretação é que eles estariam ali postados, aguardando, sim, o fracasso desse pedido a Faraó. Ou seja, eles iam estar chegando à presença de Moisés e com o seguinte anúncio: o fracasso deles ter comparecido à presença de Faraó não mudaria nada. Por quê? Faraó, ele estava colocando um jugo sobre aquele povo. O povo já não estava mais aguentando, irmão. O povo estava sofrendo. Os capatazes, os líderes ali, que os superintendentes colocaram para poder organizar a obra, sofreram na mão dos superintendentes. O povo estava clamando. Ou seja, o que Faraó estava fazendo? Colocando jugo sobre a vida do povo de Israel. É assim também que Satanás ele vai fazer na vida das pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um jugo na vida das pessoas, diferente de Jesus. Enquanto Satanás ele sobrecarrega a vida das pessoas, o que Jesus faz? Jesus ele dá descanso. Jesus ele deixou muito bem claro que ele promete dar descanso aos nossos fardos. Enquanto o Faraó ele está dando a esse povo uma tarefa, um cansaço, algo que está de maneira sobrecarregada na vida dessas pessoas, Jesus ele dá descanso. A gente vê hoje, se você sair por aí, uma pessoa estava aqui de manhã, uma pessoa pediu ali para beber água, e ele falou que passou a noite toda bebendo e queria ter um dinheiro para poder beber um café. O que o diabo faz? Ele sobrecarrega a vida dessas pessoas. Algum tempo eu fui assim também. O diabo ele sobrecarrega a nossa vida. O que Faraó está fazendo com o povo de Israel aqui é o que Faraó fez, é o que o diabo fazia com a nossa vida também, nos sobrecarregava. Mas Jesus, o que ele fez? Ele veio e nos deu o quê? Descanso dos nossos fardos. Ele fala muito bem que o fardo dele é muito leve, ou seja, é algo que nós podemos carregar. Outro ponto também aqui, que Faraó, ele impõe mais jugo ainda. E o que Jesus falou? Para que nós pudéssemos tomar o seu jugo. Então o jugo do Senhor, ele é leve. O jugo de Satanás, ele vai colocar cada vez mais. Se não for Deus para tirar essas pessoas desse mundo, essa pessoa não tem poder para sair desse mundo. É o que está acontecendo aqui, como eu falei semana passada. O povo de Israel não tem poder. Eles podem ter até desejo, mas eles não têm poder de sair debaixo do poder de Faraó. Então esses capatazes agora vão chegar até Moisés e vão falar com Moisés. E o que eles vão falar com Moisés? Olha o versículo de número 21. E disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar.
o que eles vão falar com Moisés, irmãos, a gente vê aqui que de modo compreensível, esses homens, eles vão descontente à presença de Moisés. Nós podemos observar aqui que eles vão agora dar a sua indignação a Moisés e Arão. Por quê? Enquanto Moisés e Arão não apareceu ou não mostrou a eles que Deus tinha aparecido para ele e que a intenção, o projeto de Deus era libertar esse povo estava vivendo como escravo numa boa. Mas agora, como que eles aceitaram a ideia, acreditaram através dos sinais que Moisés fez, acreditando que Deus realmente apareceu para eles, agora o jugo está pesado demais. E é por isso que eles vão reclamar a Moisés, e quando eles falam assim, ó, o Senhor vos julgue, é tipo assim, o Senhor vos amaldiçoe. É mais ou menos essa palavra, o Senhor vos amaldiçoe. Porque eles estavam vivendo, estavam tendo uma vida boa, mas agora a vida deles estava sendo pesada demais. Irmãos, eles não conseguiram nada de Faraó. A conversa que eles tiveram com Faraó, o que aconteceu com a conversa que eles tiveram com Faraó? É o que eles falam no versículo de número 21. Porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó. Sabe o que significa? Isso aqui literalmente, nós estamos cheirando mal as narinas de Faraó. Por causa de vocês, nós estamos cheirando mal. O interessante, irmão, que eles continuam falando assim, ó, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Sabe o que eles estão acreditando aqui? Que esse castigo, que essa opressão só era o início. Estava algo pior para vir. E é por isso que eles vão falar para Moisés. Eles falam assim: olha o Senhor para vós outros e vos amaldiçoe praticamente. Olha o que vocês fizeram com a gente. Olha como que está a nossa vida agora. Por causa de vocês, por causa da ideia de vocês, nós seguimos a ideia de vocês. Olha como que nós nos encontramos agora, irmão. Faraó não conhecia o Senhor, é o que o versículo 2 vai dizer. Quem é o Senhor para que ouça a sua voz e deixe vocês ir? Faraó não conhecia o Senhor. Então, irmão, se Deus não é conhecido, ele não pode ser o quê? Obedecido. A obediência é sempre baseada sobre o conhecimento. Porque às vezes a gente erramos com Deus, porque não reconhecemos a sua doutrina como ela é. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais distante nós ficamos do pecado e mais próximo nós ficamos de Deus. Por quê? O que Paulo falou: quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos ver a nossa pequenez. Como que Faraó ia obedecer a Deus se Deus para ele não existia? Inclusive o Senhor mesmo não se deu a conhecer a ninguém até aquele exato momento, é o que ele fala. Nem os patriarcas conheceram esse nome, o Senhor. O que eles conheceram? O Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor não. E aqui está esses homens, diante de um Faraó, de um homem que não conhecia o Senhor. Inclusive, irmãos, entenda bem, o ser humano ele nunca pode se conhecer se ele não conhece o Senhor. Você sabia disso? O ser humano só vai se conhecer a partir do momento quando ele conhece o Senhor. Se ele não conhece o Senhor, ele não se conhece.
Faraó, ele não conhecia o Senhor, ele nem se conhecia. Ele tinha o conhecimento dos seus próprios pensamentos, mas o Senhor o conhecia. O Senhor o tinha projetado para tal, é o que a Bíblia vai dizer. Esse homem, irmão, ele ignorava totalmente o conhecimento de Deus. Ele fala que não conhecia o Senhor, ele fala que a palavra do Senhor é mentirosa e maltrata o povo de Deus. Esse homem, ele era um verme na terra, mas ele não sabia que ele era um verme. Ele achava que ele era o maioral na terra, mas ele não era o maioral na terra, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Abre comigo aí, no Êxodo capítulo 9, versículo 15 e 16, é o que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 9, versículo 17, é o mesmo texto. Olha o que Deus vai falar. Porque Faraó está fazendo toda essa presepada com o povo de Deus? Porque ele está sendo tão malicioso com o povo de Deus, porque ele está sendo um ditador com o povo de Deus. Olha o que Êxodo 9 vai dizer, versículo 15, olha o que diz: pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência. Olha o que Deus está falando para Faraó: eu poderia ter matado você, eu poderia ter matado o teu povo, mas por que Deus não fez isso, irmão? Olha, e teria sido cortado da terra. Olha o versículo 16: mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Porque Faraó, achando que era o bambambam, que era o soberano, porque o Egito nesse momento aqui era o país de arma bélica mais poderosa, cultura mais poderosa, tudo estava no Egito. Então esse homem se sentiu tal. Mas por que Deus não exterminou esse homem? Porque através desse homem, o nome do nosso Senhor, esse nome que ele nem se deu por conhecer a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas esse nome seria conhecido em toda a terra por causa da pessoa de Faraó. Faraó se achava que ele era o tal, mas ele era um verme sobre a terra. Só estava sendo um instrumento de Deus, para que o nome de Deus pudesse ser engrandecido e anunciado em toda a terra. E é o que nós podemos ver hoje. Essa história de atravessar o Mar Vermelho. Aonde que chegou os textos bíblicos? Chega essa história, a destruição de Faraó. Por que Deus não destruiu esse homem? Irmãos, Faraó, ele não conhecia Deus, estava ali como instrumento para que o nome de Deus fosse anunciado em toda a terra. Em dezembro, pelo menos na nação brasileira, os dois nomes que são mais citados é Cristo e Deus. Natal, Cristo. Todo mundo comemora o nascimento de Cristo, pelo menos na nossa nação. Quantas pessoas estão igual Faraó? Anuncia, mas sem conhecimento. Dia de 31, o nome de Deus é o nome mais falado. De repente no WhatsApp, na internet, é o nome mais falado. Que Deus realize os seus sonhos no ano de 2026, é uma coisa mais falada. Mas sabe quantas pessoas conhecem esse Deus mesmo? E o nosso Deus, não podemos esquecer, irmão,
Hebreus vai dizer que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quantas pessoas brincam com o nome de Deus sem conhecê-lo? É o que Faraó está falando no versículo 9, capítulo 5. Não acrediteis nestas palavras mentirosas. E mal sabia ele que estava sendo levantado para anunciar o nome de Deus, que Deus ia utilizá-lo numa tragédia, numa catástrofe. No versículo de número 22, diz assim, ó: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? A gente vê, irmão, que a prova mais dolorosa para Moisés não foi motivada pelo juízo de Faraó. Porque Moisés, no capítulo 5, ele é o primeiro a comparecer na presença de Faraó. E Faraó vai falar com Moisés o que vai fazer. No versículo de número 6 vai dizer: naquele mesmo dia, pois deu ordem a Faraó aos seus superintendentes: ó, não dá palha, bota uma carga a mais sobre esse povo aí, e a quantidade de tijolo vai ser a mesma, hein? Isso aí não trouxe uma grande tristeza ao coração de Moisés. Mas o que foi mais penoso para Moisés foi ser rejeitado, irmão, desprezado por aqueles que são objeto e testemunho do Senhor. Quando o Faraó falou que ia fazer algo, Moisés não estava nem aí. Mas quando esses homens chegam e desprezam e rejeitam Moisés, rejeitando Moisés, estava rejeitando o próprio Deus, isso trouxe uma tristeza muito grande, irmão, no coração de Moisés. Por quê? No princípio esses homens acreditaram. Acompanhe comigo no capítulo 4, versículo 31, por favor. Olha o que diz. Olha, no princípio, olha o que diz: o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Ou seja, eles acreditaram em Moisés, acreditaram em Arão. No meio da caminhada, o que aconteceu? Eles procuraram socorro a Faraó. Eles poderiam muito bem procurar socorro a Deus, mas o que eles fizeram? Foram procurar socorro a Faraó. Deus não tinha dado essa ordem para esses homens. A ordem de Deus foi: Moisés, Arão, os anciãos vão a Faraó, não os capatazes. Os capatazes foram por conta própria resolver da sua maneira, do seu jeito. É isso que diz o versículo 15. Eles vão até lá Faraó, reclamar Faraó. Entende o que eu estou falando? Como que a nossa fé é frágil? Começando crendo, depois queremos dar o nosso próprio jeitinho. A todo momento eles tinham que recorrer a Moisés e ao Senhor, não a Faraó. Mas eles quiseram passar e ir direto a Faraó, não adiantou nada. Olha o que adiantou. Vamos ler comigo? Olha o versículo 15 aqui, ó. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó. Esse clamar aqui é a mesma palavra quando clama ao Senhor, é a mesma coisa, é a mesma petição, é a mesma palavra. Clamar a Faraó, clamar ao Senhor, é a mesma coisa.
dizendo: ó, por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazer tijolo. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem culpa. Mas ele respondeu: quem? Faraó. Estais ociosos, por isso dizei: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Qual é o pensamento de Faraó? A reclamação dos capatazes não foi em sacrificar, foi em ser maltratado, chicoteado. Foram ter a sua vida sobrecarregada de trabalho que eles não estavam dando conta. Mas qual era o pensamento de Faraó? Vocês estão ansiosos, querendo adorar a Deus. Versículo 18: e depois agora e trabalhai. Palha, porém, não vos dará, contudo darei a mesma quantidade de tijolo. Entende? E o que levou isso a duvidar de Deus? Eles creram em Deus. Primeiro ponto, eles creram. Depois eles foram, agora, por sua própria conta, a Faraó. E agora eles voltam duvidando de Deus. Olha o versículo de número 19. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuirei dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Ou seja, a prova severa agora levou eles a duvidar de Deus, a duvidar de Faraó, a duvidar de Moisés. Começa crendo e termina o quê? Duvidando. Irmãos, interessante, se Moisés aqui no versículo de número 21, quando eles chegam desta maneira falando com Moisés, se Moisés não tivesse sido amparado pela graça, o seu coração teria fraquejado, porque essas palavras trouxeram muita tristeza. Olha só a tradução da King James. Olha como que diz esse mesmo versículo de número 21. Diz assim, ó: e disseram a eles: o Senhor olha para vós e julgue, porquanto fizeste que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Ou seja, irmão, Moisés estaria nesse exato momento desencorajado por causa dessas palavras, que agora o povo não acredita mais em Moisés. É aquela multidão de pessoas chegando para Moisés e falando: olha, seja amaldiçoado, nós não acreditamos mais em você, Moisés. Mas o que Moisés faz? A quem Moisés ele recorre? Moisés, ele vai fazer o que é o melhor a fazer, o que é de melhor a fazer. Recorre ao Senhor. Quando esses capatazes chegam falando desta maneira para Moisés, Moisés agora, olha o que o versículo de número 21 diz, 22, então Moisés, tornando-se ao Senhor, olha só, ele se volta para o Senhor. Se lembra? Do início, Moisés está aguardando esses capatazes. Agora, Moisés, ele retorna ao Senhor. Aí vai falar com o Senhor: Senhor, por que afligiste esse povo? Irmãos, tudo leva a crer que Moisés, ele pensava que o resultado sobre essa liberdade seria muito rápida, traria menos problema, e não é o que está acontecendo. Está trazendo o quê? Mais problema. Então Moisés agora, ele vai falar para Deus: Deus, porque o Senhor, em vez de libertar esse povo, está maltratando esse povo?
Deus ele fala para Moisés: Moisés, vai lá que eu vou libertar esse povo. Mas em vez do povo estar sendo libertado, o povo está sendo maltratado. E é isso que Moisés vai. A queixa de Moisés com o Senhor é essa: Senhor, por que afligiste esse povo? Ele não está falando quem está afligindo o povo é Faraó, mas ele está falando quem está afligindo é quem? O Senhor. A gente vê que o entendimento de Moisés a respeito do Senhor já começa a se tornar diferente. Enquanto o Faraó acreditava que ele estava afligindo o povo, Moisés sabia quem é que estava por trás disso. Porque o Senhor está afligindo esse povo. O Senhor falou que ia libertar esse povo, mas é o Senhor que está afligindo esse povo. E continuando: por que me enviaste? Esse protesto, irmão, é uma das partes mais humanas da Bíblia, como eu já falei isso aqui. A expectativa de Moisés de uma libertação instantânea caiu por terra. Deus falou: ó, eu vou libertar esse povo, tá? Mas esse povo vai só sair com mãos fortes, mãos poderosas. Se o pensamento de Moisés era que seria algo de imediato, já caiu por terra. Porque o povo está sofrendo. Está passando dias aqui o povo sofrendo na mão de Faraó. O interessante, irmão, de ao invés de serem libertados israelitas, se achavam em situação pior do que antes. É por isso que eles vão fazer a sua queixa a Moisés. Todas, irmão, interessante que todas as predições que Moisés fizera quanto ao seu próprio fracasso parecia se confirmar àquela altura dos acontecimentos. Porque quando Deus se apresenta a Moisés na sarça e passa o seu projeto a Moisés, falando que ele vai libertar, até aí tudo bem, Moisés está ouvindo, está escondendo o rosto. Mas lá no capítulo de número 3, se vocês puderem me acompanhar, quando no versículo 10 Deus fala assim, ó: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos do Egito. O que Moisés vai falar para Deus? No versículo 11: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Daí em diante, Moisés ele vai fazer várias objeções para não receber esse chamado, não ter essa responsabilidade. Então, parece que todas essas predições que Moisés fez, Moisés estava certo e o Senhor estava errado. Porque ele falou: quem sou eu? Ele falou: vão perguntar o teu nome. Ele falou: não vão acreditar em mim, eu sou pesado em boca. A última foi ele falando: ó, envia outro, não a mim. Então Moisés dá várias objeções querendo correr do teu chamado. E agora, quando ele se torna o Senhor, ele fala: o Senhor está afligindo, e por que o Senhor me enviar? Tipo assim, eu estava certo nas minhas predições. Por que o Senhor me enviou? Versículo de número 23. Por que o Senhor me enviou? Pois desde que me apresentei a Faraó, olha o que ele vai falar agora. Para falhar-lhe ao teu nome, ele tem maltratado este povo. Olha só. E tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ou seja, mesmo que essa palavra pareça audaciosa, irmão, de Moisés, a gente vai ver que Moisés, ele crê que essa ação, quem está por trás é Deus. Mas o que Moisés está falando para Deus? Ó, o Senhor está ausente dessa situação. O Senhor não está vendo essa situação. Desde o momento que eu me apresentei a Faraó, começou a aflição desse povo, e o Senhor não está nem aí para esse povo. É o que ele está dizendo aqui. Tu de nenhuma sorte livraste o teu povo.
Tipo assim, o que o Senhor falou não foi para libertar o teu povo, mas está acontecendo coisas ao contrário. O povo está sendo maltratado e o Senhor de nenhuma sorte não está nem aí para o teu povo, Senhor. A omissão de Deus, irmão, é tão devastadora quanto a comissão de Faraó. Enquanto para Moisés Deus estava omisso, Faraó estava agindo. Enquanto Deus, os céus pareciam estar de bronze para Moisés, referente a Deus, Faraó estava agindo com mais poder e violência, maltratando o seu povo, aquele povo que Deus falou que ia libertar. Mas agora, você vê que Moisés, ele recorre a Deus, ele vai fazer as suas queixas a Deus. É interessante, irmão, é que Moisés, escute o que eu vou lhe falar. A gente apresentar nossas queixas a Deus não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deus sabe da nossa estrutura, sabe que nós somos pó. O problema é a gente falar sobre Deus e não para Deus. Esse é o problema. O problema seria que se Moisés estivesse apresentando a Deus, não crendo em Deus. Esse seria o problema. Mas Moisés está colocando as suas queixas aqui, crendo em Deus, sabendo que Deus é poderoso. Entende? Então o que Moisés está fazendo aqui? Está apresentando a sua queixa a Deus, sabendo que Deus é poderoso para poder impedir, mas não está impedindo. Já leu o Salmo 88? Salmo 88 eu acho que ninguém gosta de ler, quem já leu. Se chegar em casa, lê. É um salmo que só fala de desgraça, mas a gente vê que o salmista ele tem fé em Deus, mas ele coloca todas as suas queixas a Deus. Tem pessoas que estão passando por um problema tão grande e falam, não posso apresentar minha queixa a Deus. Quem disse que não? A desgraça aconteceu. Ah não, tudo dá glória. Que isso, irmão? Tu não é humano não. Jesus orou no Getsemane. Tu não é humano para apresentar suas queixas a Deus? Deus, por que aconteceu isso? Eu sei que o Senhor está no controle dessas coisas, mas por quê? Olha como que está minha família, olha como é que está meu coração, olha a aflição que eu estou sentindo. Obrigado porque eu creio em Ti, mas eu estou com um coração muito triste, Senhor. Moisés, ele era transparente com Deus, é por isso que Deus falava face a face com Moisés. Sabe, tem pessoas que querem ter um ar de espiritualidade, aceitando tudo que acontece em sua volta, sem se queixar com Deus, vai se lascar, hein? Por isso que a Bíblia diz lamentações de Jeremias. Jeremias está se lamentando a Deus. Mas lê o capítulo 3, versículo 33 em diante, vai ver como que é a lamentação desse homem, irmão. Então, se está acontecendo alguma coisa na tua vida, vai falar com Deus, faça o que Moisés está fazendo, seja transparente com Deus. Fala como que você está se sentindo, o teu sentimento o que está acontecendo com o teu sentimento, porque Deus ele sabe muito mais do que você. É por isso que Moisés vai lá e se queixa com Deus, se coloca para Deus. Ele protesta com Deus. Agora no capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés. Irmãos, se sou eu e você, como humano, de repente ia dar uma bronca em Moisés, sabe?
ia pegar pela gola da camisa de Moisés, ia levantar Moisés lá em cima e falar assim: você não acredita em mim não, cara? Eu apareci para você lá naquela sarça. Olha os milagres que você fez. Olha o que aconteceu com o cajado. Olha o que aconteceu com a mão leprosa. Você não acredita em mim? Mas Deus ignora essas acusações. Olha como que nosso Deus é, irmão. Moisés vai lá, faz todas as suas queixas. Olha o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor me levantou. Desde o momento que eu apareci na presença de Faraó, o povo está sendo maltratado, e o Senhor está aí e não faz nada. Aí cara, Deus é espírito, mas eu fico vendo Deus nesse exato momento se ajeitando. As queixas de Moisés entrou no ouvido, saiu no outro, porque isso não está no projeto de Deus. O que está no projeto de Deus vai acontecer, irmão. Deus, irmão, não se espanta com o discurso de Moisés. Deus, ele não vai censurar Moisés por fazer essas acusações irresponsáveis. O que Deus vai fazer agora com Moisés? Deus vai mostrar o futuro para Moisés que ele ainda não tinha falado antes. Agora Deus vai falar do futuro para Moisés, de acrescentar o futuro. Olha o que Deus vai fazer, irmão. Olha o que ele diz no versículo, capítulo 6, versículo: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mãos poderosas os deixará ir, e por mãos poderosas os lançará fora da sua terra. Esse lançar fora da sua terra é a primeira vez que Deus fala. Sob mãos poderosas, deixar ir, Deus já tinha revelado. Agora, você ser expulso da terra, eles vão expulsar vocês. A praga, a desgraça vai ser tão grande que eles vão expulsar vocês, Moisés. Agora você vai ver o que eu vou fazer, irmão. Ô Moisés, quando a fé, irmão, está em crescimento, sempre há retrocesso. Deus frequentemente nos humilha antes de mostrar o seu braço forte. Não está acreditando em mim? Mas agora você vai ver, Moisés. Verás o quê? Agora você vai ver o que vou fazer a Faraó. É o que ele está dizendo. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Deus, irmão, está mostrando para Moisés que o governo não está na mão de Moisés, mas de Deus. Quem é que está governando? Não é Faraó, Moisés, mas sou eu. Você vai ver agora. Você achou que eu estava ausente? Você achou que eu não estava nem aí para o meu povo? Você vai ver agora, Moisés. Não é Faraó, Moisés, sou eu, Moisés. Você vai ver o que eu vou fazer com Faraó, Moisés. Deus é o único, irmão, que projeta o futuro e faz acontecer. Ele é o único, não sou eu, não sou você. Sabe quantas pessoas passaram dentro de uma igreja rompendo um ano? Sabe quantas pessoas passaram na beira de uma praia rompendo um ano? Sabe quantas pessoas passaram no meio da família, onde quer que seja, desejando algo bom para que aconteça em 2026 e não vão sequer ver o ano de 2026? Sabe quantas pessoas estão projetando esse ano 2026? Vai ser isso, vai ser aquilo. Eles têm projetos. É até bom a gente ter projeto, mas a gente não tem poder para fazer acontecer. O único que tem esse poder é Deus. É por isso que ele está falando: você vai ver agora, Moisés, o que eu vou fazer. Por quê? Ele tem poder, irmão. O nosso Deus, ele tem todo o poder. Não é o diabo, não é Faraó, não é a pessoa. Por isso que Deus falou para os seus discípulos: temei primeiro a Deus. Não temei a homem, temei a Deus. Por quê? Porque Deus, ele pode fazer perecer a alma do homem no inferno. É Deus, temei a Deus. Acompanhe
Acompanhe comigo aqui. A gente já está finalizando. Isaías capítulo 46. Olha o que diz, por favor. Diz assim, 46, versículo 9. Está falando o povo de Israel, tá? O povo de Judá aqui. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Ó, lembra das coisas passadas da antiguidade? Que eu sou Deus. E que não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha só. Faraó, o que Faraó é? Não é semelhante a Deus. E continua falando que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sabe o que Deus está falando? Desde a antiguidade as coisas não aconteceram. É que já está tudo no seu plano. O que está acontecendo aqui quando Deus está falando, Senhor, tu verás o que eu vou fazer a Faraó? Isso já está no plano de Deus desde a eternidade, irmão. Está sendo anunciado agora, é o que o texto está dizendo. E desde o princípio anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Está sucedendo agora. Mas Deus anuncia essas coisas que não aconteceram, ó, porque Ele é Deus. Só Ele tem esse poder. E digo, o meu conselho permanecerá de pé. É o conselho de Faraó? É o teu conselho? É o conselho de Satanás? Não. É o conselho do sistema humano? Não. É o conselho de quem que permanecerá de pé? Deus. É isso que ele está falando. O meu conselho permanecerá de pé. É o meu conselho. O meu conselho. Farei todas as minhas vontades. É a vontade de Faraó? É a tua vontade? É a vontade de Satanás? Não. Farei todas as minhas vontades. Irmão, olha que palavra fantástica. Olha que palavra para trazer paz ao nosso coração. Antes de acontecer as coisas, Deus já sabia que ia acontecer. Já estava no plano dele. E ele continua falando. Farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, olha só, irmão, eu disse, eu também o cumprirei. Se ele falou, vai o quê? Vai acontecer. O que ele está falando para Moisés? Tu verás o que eu vou fazer com Faraó agora, Moisés. Cumprirei. Tomei este propósito, também o quê? Executarei. Só Ele tem esse poder. Eu e você, qualquer anjos, qualquer potestade pode tentar fazer plano, mas nós não temos esse poder para poder cumprir e executar como Deus tem. O que Deus está falando? Vou executar. E Ele continua: por mãos poderosas deixará ir, e por mãos poderosas lançará fora. O futuro está nas poderosas mãos de Deus, irmãos. O futuro não está nas nossas mãos. O futuro está nas poderosas mãos de Deus. Quanto maior fosse a violência de Faraó, maior seria a manifestação do poder de Deus em livrar. Uma vez eu falei que o nosso Deus, Ele ano passado as pessoas falavam assim, ó, acontecia alguma coisa, eu acompanho o lance de futebol, então acontecia alguma coisa, aí as pessoas falavam assim, ó, o Flamengo não fica devendo nada a ninguém. Tá ligado, né, Aldo? Aí o Flamengo não fica devendo nada a ninguém. A Deus que não fica devendo nada a ninguém. O Faraó matou os meninos afogados no rio. O Faraó está maltratando o povo. A partir de agora, o Faraó vai saber
o que é cair nas poderosas mãos de Deus. Porque é as poderosas mãos de Deus que tem um futuro. É as poderosas mãos de Deus que pode fazer acontecer. Não é a mão de Faraó, não é a mão de Trump, não é a mão de Maduro, não é a mão de Lula, não é a mão de Xi Jinping por aí. Não é essas mãos, não. A poderosa mão que pode fazer acontecer é a mão do nosso Deus. Essa mesma mão, essa mesma mão que está falando para Moisés o que vai fazer com Faraó, é essa mesma mão que Deus falou: quem está aqui ninguém pode tirar. É essa mesma mão. Não mudou a mão, não mudou o poder. A mão com poder continua o mesmo. Agora, irmãos, a gente vai ver que é interessante aqui a vida de Moisés. Você vê que Moisés, ele se apresenta a Deus. O que nós podemos ver é que confiar em Deus é o melhor para nós. Moisés, ele se volta para Deus no momento de aflição, no momento de um coração triste, ele vai lá e se volta para Deus. Melhor que no ano de 2026 nós podemos confiar mais em Deus. Outro ponto também é a gente honrar a Deus com as situações presentes. Aquela situação presente, enquanto os capatazes foram lá dar seu jeito, Moisés, ele se volta para Deus. Então ele honra a Deus nessa situação presente. E saber também, irmão, que Deus, ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Em qualquer situação, Deus nunca vai abandonar o seu povo. E outro ponto e último, nós temos que estar atentos, irmão, ao plano de Deus para nós. Moisés recebeu uma revelação, mas parece que isso não ia acontecer. Ele leva as suas lamentações a Deus, as suas queixas a Deus, e agora ele vai ver o plano de Deus acontecer. E é isso que nós temos que ter em mente: o plano de Deus na nossa vida. Que em 2026 não venha ser um ano qualquer, mas que venha a ser um ano onde que nós possamos honrar mais a Deus. Honrar mais a Deus com a nossa vida, com a nossa leitura, com a nossa oração, com a nossa obediência. Amém, irmão? Faraó, ele fez de tudo para impedir o progresso do povo de Deus, mas não tem como. Agindo Deus, irmãos, quem impedirá? Ninguém impede. Vamos colocar de pé, vamos estar participando da nossa ceia.